Me chamo Grace Kelly. É muito difícil nomear tudo que que aconteceu. Nossa, que nome se dá isso? Que nome se dá isso? Além de abuso psicológico. Olhe para você, criança, e eu quero que você lembre dos sonhos que ela tinha. Quando eu olho assim, eu queria dar um colo para ela. Ela tinha sonho de casar? Tinha. Era uma ideologia, né, dentro do regime religioso que eu fui criada. Era um destino muito certo, era tudo traçado. Casamento, filhos e o casamento para sempre. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a namorar. Não tinha noção das agressões, de como era. Era muito sutil, né? No início era tudo muito sutil, e não tinha noção do que era. Hoje a gente é muito bem informado, mas não tinha essas informações. Então, 14 anos, muito jovem, muito inocente para entrar dentro de um relacionamento. E aos 16, a gente se casou. E aos 17 eu já tive o meu primeiro filho. E foram muitas agressões desde o início. E eu escondi muito dos meus pais, escondi quando era possível, né? Mas no decorrer do caminho, foram muitas escadas que eu escorreguei, foi muitas quinas na mesa que eu bati. 16. 16 anos. A primeira agressão eu tinha 2 meses de casada. Tinha muitos sinais, até mesmo no namoro, tinha muitos sinais que para mim eram imperceptíveis. E dentro do regime quase militar da religião que eu fui criada, eu ainda pequei, transei antes do casamento. E todas as agressões que aconteciam, eu julgava que era um castigo merecido para que eu herdasse o reino dos céus. Acreditava que eu estava sendo punida porque eu tinha pecado. Eu, muito imatura, né? E ciumenta, eu peguei uma conversa dele com meu cunhado e fui tirar satisfações quando a gente chegou em casa. E aí, no calor da discussão, a gente alterado ali, falando alto, ele deu um murro, eu estava segurando a mão dele, e ele com a outra mão, ele deu um murro no meu olho, e o sangue desceu. Na hora, o sangue desceu. E aí, tá vendo o que você fez eu fazer? Olha o que você me fez fazer. E aí, naquele dia, foi o começo. E qual foi o seu sentimento quando ele fez isso a primeira vez? Olha, foi de impotência, de sonhos ali começaram a se desmoronar, sabe? Aquela fantasia de casamento, aquela ideologia, né? De príncipe encantado. Você se sentiu culpada? Totalmente. Porque eu fui tirar satisfações. Se eu não tivesse ido, e se eu não tivesse questionado, será que eu não exagerei? No início eu sempre sentia culpa, até eu entender que mesmo eu não fazendo nada, a culpa sempre era minha. E quando se tornou uma coisa muito corriqueira, por qualquer janta que não estava pronta no horário, mesmo eu tendo ali 3 crianças e sempre trabalhando fora ao mesmo tempo, mas a janta não estava pronta no horário em que ele chegava do trabalho, isso já era um motivo de quebrar a casa, ou quebrar minha cara, ou N questões. Foi se distanciando, eu fui entendendo que não era sobre mim, não era culpa minha. Virou um projeto de vida sair daquele ciclo, mas o enredo já era muito sério. Eu, aos 20 anos, já tinha 3 filhos. E eu olhava para aquilo sem nem o ensino médio completo. O que eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar?
e o desmerecimento e as agressões psicológicas eram tão fortes, assim, você não vai ser capaz, você não consegue, você não dá conta, eu não dou 2 meses para você voltar. E até eu conseguir mesmo sair desse relacionamento, foram muitas idas e vindas, e aquela ideologia da religião que prejudicava totalmente eu me separar dele, porque na religião era muito mal vista, né? Uma mulher que se separava, então viver sozinha também, com 3 crianças, era algo muito assustador para mim. Eu era muito jovem e tive que amadurecer muito precocemente, né? E aí, aos 26, eu engravidei da minha caçula. Mas tinha dado uma fase de apaziguamento, assim, no meu relacionamento. Foi nessa fase em que eu engravidei dela. Depois de uma das separações na qual já existia ali a Maria da Penha, ele foi tirado de casa. Então não é que ele passou a me respeitar, mas ele passou a temer, porque a lei validava ali, eu cheguei a acionar a lei para tirar ele de casa. Então, após isso, esse retorno, as coisas amenizaram por alguns anos. E você achou que tudo ia mudar? Acreditei piamente. Todos os dias, uma desvalidação. Sempre foi muito mais uma coisa sobre mim, insistir nesse casamento. Eu sempre tive apoio familiar, mas eu acreditava muito e eu insisti muito nesse relacionamento por 15 anos. E eu acreditava que, por um milagre, de repente, o psicopata agressivo pudesse se tornar aquele companheiro que eu tanto sonhava e nós fôssemos juntos para a igreja. Ninguém nunca falou, vem aqui que eu te dou uma mão. E eu nem cobrava isso. Como alguém poderia fazer isso com ali 4 filhos? Quem ia fazer algo por mim? Tinha que ser eu. Não tinha alguém que pudesse. Era uma coisa muito maior. Enquanto eu não entendi, e eu precisei primeiro, antes de romper com o meu casamento, eu precisei matar a religião dentro de mim. Macabresto que eu vivia, eu tive que matar aquilo para eu poder tomar as rédeas da minha vida. Então, eu precisei entender, através de uma leitura de um livro, que a mente de um psicopata, né? Foi quando eu entendi que todas aquelas torturas era algo que o satisfazia. Eu tinha amigas que enxugavam as minhas lágrimas e que me ajudavam com as minhas feridas, literalmente. Eu lembro de um episódio que, na verdade, eu acho que a minha mente apagou isso, mas a minha amiga contou, falou assim, eu lembro, Gri, de uma vez que a sua filha era pequenininha, a minha segunda filha, e eu estava amamentando, e aí o carteiro chegou lá, e você me deu ela no meu colo, e pegou o óculos de sol para atender o carteiro. Eu tinha muita vergonha, porém, eu precisei sair do papel de vitimização. Eu precisei sair desse papel, precisei virar protagonista. Era algo que eu precisei entender que estava sendo permissivo. Eu estava permitindo aquilo. Não tinha como eu aceitar tudo aquilo, era realmente inadmissível. Eu tinha que fazer algo por mim. Não tinha ninguém que tivesse que fazer, tinha que ser eu. Você pensou em você ou nos seus filhos? Sempre foi sobre meus filhos. Então não foi por você? Não. Se você não tivesse filhos, você acha que você estaria nesse relacionamento ainda? Ou que Não. você demoraria mais para sair? Eu acredito que se eu não tivesse filhos, eu teria saído muito mais cedo. Entendi. Então você ficou pelos seus filhos e você saiu pelos seus filhos? Foi pelos meus filhos. Era no nível de agressão a ponto de me desacordar. Eu não tinha móveis inteiros dentro da minha casa. Ele é alcoólatra. Então, tinha dias que ele chegava no dia seguinte mas eu não fiz isso. Olha o que você fez.
E as coisas iam se deteriorando e as coisas eu consegui esconder das crianças. Muitas coisas aconteciam à noite ou na madrugada. Eu lembro de muitas cenas. Nós chegamos de um churrasco num dia de domingo e ele estava muito estressado. E ele sempre buscava um motivo para ter mais, para sair para o bar. Sempre procurava que eu desse um motivo para que ele não permanecesse naquele ambiente. A gente discutiu por uma bobagem ali e eu o ofendi. Eu chamei ele de um nome que eu jamais deveria ter chamado. E quando eu xinguei ele veio para cima de mim e procurando uma faca ali na gaveta. Primeiro ele falou para as crianças, vão todos para o quarto. Ele veio para cima de mim, ele estava me estrangulando. Ele estava me estrangulando e com uma faca ele me ameaçava. Ele falava que repete agora se você for mulher, repete isso que você disse, repete, seja mulher agora, eu quero ver se você é capaz. E nesse momento as crianças saíram desesperadas do quarto, grudaram na perna dele e outra no braço. Pai, não mata a mãe, por favor, pai, não faz isso, não mata a mãe. Eu acho que essa é uma das cenas mais impactantes, eles presenciarem aquilo. Eu sabia que eu estava quebrando uma parte muito importante da infância dos meus filhos. Como que era depois que ele fazia isso, o dia seguinte? Ficávamos ali alguns dias dormindo separados, sempre era eu que saía do quarto, eu ia dormir na sala ou dormia no quarto das crianças. E até que ele vinha se desculpar, vinha pedir perdão, ou só me procurar sexualmente mesmo. Às vezes não era nem palavras, era aquela aproximação, aquele pedido de desculpa sem palavras. E eu era muito apaixonada por ele. Eu amava demais. Eu entendia muito a infância difícil que ele teve, as agressões que ele sofria, as agressões que ele sofreu. E eu tentei por muito tempo resgatá-lo daquilo. Achava que eu podia fazer algo por ele. Porque ele também tinha tido uma infância difícil. Tem uma pessoa que foi muito importante nessa minha decisão, que fez um papel decisivo. Teve algo que ele me disse, essa minha pessoa favorita da vida. E ele falou assim pra mim, eu falava, ele não vai me deixar sair, ele vai me matar. E eu já tinha desenvolvido assim, síndrome do pânico, passava mal sempre, com crises fortíssimas de ansiedade. Estava completamente obesa, extremamente obesa. E aí essa pessoa olhou para mim e falou assim, você não percebe? Você já está morta. Se você tentar sair desse relacionamento, você tem 50% de chance de sobreviver. E essa fala foi extremamente impactante, caiu sobre mim com muita potência. E aí eu comecei a tentativa de sair desse relacionamento. Quando foi um dia eu trabalhava como diarista, e cheguei na minha casa, fui fazer janta, e tinha que sair, mas depois da janta tinha que sair para entregar alguns chocolates, que eu também fazia chocolates. E aí ele chegou e a janta não estava pronta no horário. Ele pegou o carro e saiu, muito bravo, muito irado. E quando ele chegou, eu falei, não guarda o carro, por favor, que eu vou sair para entregar os chocolates. E eu parei na casa de uma amiga, que na verdade não era tão amiga minha, a gente não tinha tanta intimidade. E de repente a gente começou, acho que eu estava tão assim, que eu precisava desabafar com alguém. E ela era uma mulher que eu achava assim, ela tão empoderada, nem sabia sobre a vida dela, mas eu admirava a postura dela como mulher. E ela era indigna para o meu ex-marido. Não queria minha amizade com ela.
E aí, naquele dia, ela abriu fatos da vida dela e eu abri fatos da minha vida. E ela falou, Grê, eu não acredito que você passa por isso. Quem te vê, quem vê o seu sorriso, não diz que você passa por isso. Eu falei, eu sei disfarçar muito bem. Aprendi a desenvolver essa habilidade. E nesse momento ele chegou na porta do carro, batendo na porta do carro. Era 9h30, 10 horas da noite, embora isso seja indiferente. Ele, isso é horas de mulher casada, tá na rua? Vai embora para casa cuidar das crianças. Você fez uma lavagem de porco para eles jantarem? Vai embora agora. E após aquela humilhação, ela ficou ali olhando para minha cara e eu não voltei para casa. Naquele dia eu não voltei mais. Eu peguei o carro, eu fui até a casa dos meus pais e pedi socorro. Eu falei, eu não posso mais, eu não quero, eu não aguento, eu não consigo. E ele me ligava, me ligava, me ligava. Eu falei assim, eu preciso pegar as crianças, eu preciso sair de lá, não tem mais como eu ficar lá. E aí eu me mudei para casa dos meus pais, fiquei 2 meses dormindo ali na sala. Naquele momento, meu pai foi comigo buscar as minhas coisas em casa e ele não era um perigo iminente para os meus filhos. A questão era comigo mesmo. Então as crianças naquela noite dormiram ali, eu levei só a Sabrina e dormimos nós duas ali na casa dos meus pais naquela noite. No dia seguinte eu busquei as minhas coisas. Quando voltei para minha casa com o meu pai, ele falava assim, tá vendo, seu Paulino, agora depois de velha, virar sapatona? O seu pai sabia das agressões? Sabia. Meu pai sabia. Meu pai, um pernambucano brabo, ele eu escondia muita coisa dele. Muita coisa. Eu tinha de medo de que uma fatalidade viesse a acontecer. De repente o meu pai fosse preso, então a maioria eu escondia. A maioria escondia. Mas uma coisa ou outra ele ficava sabendo. Por 2 meses eu fiquei ali na casa dos meus pais, até conseguir com que ele entendesse que eu não ia voltar para casa enquanto ali ele estivesse. Ele cogitou da gente, a casa era um sobrado, até hoje, e cogitou da gente dividir em 2 andares, e eu falei, não dá, eu só volto para casa quando você sair. Ele foi bem irredutível, ficou no conforto lá por 2 meses, enquanto eu estava dormindo num colchão inflável com as crianças na sala dos meus pais. Após isso, eu voltei para casa e as perseguições foram muito, muito maiores, muito sérias. Medida protetiva, coisas das quais ele não respeitava, porque ele falava que eu já tinha tirado tudo dele. Você tirou os meus filhos, você não vai ficar com ninguém, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Cuidado, não passa de bicicleta na minha frente, porque se você passar, eu vou jogar longe de você, vou deformar essa sua carinha bonita que ninguém mais vai olhar para ela. Então as agressões eram de um nível que ele realmente me perseguia na rua e não foi tão fácil. Não foi. Foram muitas perseguições e agressões, mesmo após a decisão tomada. Foram situações nas quais ele sabia, ele conhecia os meus destinos. Eu comecei a ficar extremamente paranoica. Andava como uma louca pela rua, olhando para todos os lados, aquela sensação de que ele ia chegar e ia fazer aquilo de parar na frente Parava, ele simplesmente derrapando o pneu, fazendo aquele cavalo de pau e parava onde eu estivesse e chutava. Eu lembro de uma cena que ele chutou tijolos e destruiu tijolos na bicuda para não me estourar na porrada. Eu tô fazendo isso para não quebrar a sua cara, porque a minha vontade é de fazer isso com a tua cara. Então, foi muito pesado, foi muito pesado. Até ele desistir, foram 5 anos. A violência foi diminuindo, seguindo a minha vida, só que tudo por baixo dos panos. Como se eu tivesse ali ainda um marido, mas eu fui trabalhando o meu psicológico, que era a melhor forma de eu sobreviver àquilo. Então, foi um jogo. Deixar ele acreditar que ele estava com poder. Então eu vivia a minha vida, saía com as minhas amigas e pedia, por favor, não posta, não me marca, não posta essa foto. Por favor, você pode não, só não me marcar?
Tá gastando o dinheiro da pensão saindo com as tuas amigas? É para isso que eu tô pagando a pensão? Eu sempre trabalhei, né? Mesmo ainda casada. Olhar para a trajetória e hoje ver os meus filhos, 3 já adultos. Meu mais velho já tá com 23 anos. Os 3 é 20, 22 e 23. E olhar cada um tomando as rédeas da própria vida. São livres. São pessoas maravilhosas. E olhar para minha vida e olhar tudo que eu construí, tudo que eu fui capaz de construir sozinha, é maravilhoso. Maravilhoso olhar para trás e falar assim, caramba, eu dei conta. Não foram 2 meses, não. Olha, já tem 10 anos, hein? Não precisei voltar. Eu me sinto muito forte. Eu vejo... Eu não encontro fragilidades. É claro que tem os dias de altos e baixos. Tem dia que eu choro no chuveiro, como acho que todas nós. Mas eu choro muito mais por gratidão, por olhar por todas as minhas conquistas e saber o quanto foi difícil sair desse enredo. E não tem como eu olhar para tudo que aconteceu e não me sentir forte, não me sentir maravilhosa. A minha psicanalista fala, você pensa que você é a Mulher Maravilha? Eu falo, ela não sabe de nada, claro que eu sou. Pega agora essa foto novamente. Lembrando de tudo que você já passou até aqui, o que você falaria para ela? Se você pudesse revisitar ela. Eu diria que toda essa fragilidade, essa meiguice que você tem, um pouco você vai perdendo no decorrer da vida. Você vai ficar mais dura, às vezes vai se sentir inabalável, vai encontrar pessoas maravilhosas na vida. Não desiste, não. Foram muitos momentos em que, no decorrer da vida, eu desisti da vida. Foi pesado. Foi muito pesado. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos colachos. Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. E vai cima de mim, pra cima de Moaja, né, mané? Arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. A Lei 11.340 de 2006, que é a nossa famosa Lei Maria da Penha, ela tem como objetivo coibir a violência contra a mulher no âmbito doméstico, familiar e nas relações de afeto. Configura-se, a violência contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que possa causar lesão, sofrimento e às vezes a morte. A vítima, sempre uma mulher em estado de vulnerabilidade, podendo ser esposa, filha, mãe, sogra, empregada doméstica e namorada. Então é muito comum a gente ouvir, quando a gente fala sobre violência doméstica, a gente achar que é somente a violência física, aquela que deixa as marcas, que deixa sequelas, que é visível aos nossos olhos, Mas a própria Lei Maria da Penha, ela prevê 5 formas de violência contra a mulher. A violência física, a psicológica, violência moral, patrimonial e sexual. A violência doméstica, ela nunca começa com a agressão física, de fato, Ela começa de uma forma muito sutil, muito gradativa, muitas vezes disfarçada de cuidado, de proteção, de amor. E é exatamente esse fato, essa violência psicológica e moral, que faz com que a mulher se afaste da rede de apoio dela e das pessoas que estão ao redor. Então, isso dificulta, muitas vezes, ela identificar que ela está passando por um relacionamento abusivo, por uma violência, e conseguir falar sobre, porque ela vai se afastando, O agressor ali, ele utiliza desse modus operandi, desse método, exatamente com esse intuito, de afastar, de dizer que aquela companhia não é boa para você, de que aquele lugar não é bom você frequentar. Então ele vai te privando de muitas coisas, a ponto de você perder o contato com as pessoas e ninguém consegue saber o que de fato você está passando. Então isso dificulta essa identificação. É muito difícil a identificação de que você está num relacionamento abusivo, que você está sofrendo violências. Então, e muitas vezes vem a negação também, Você não consegue acreditar que aquela pessoa que você amava, que você ama muitas vezes e que você acha que te ama, não te ama. Ela tem um outro sentimento por você, mas não é amor. Então, é difícil essa identificação de entender que aquilo que você está vivendo não é amor, porque talvez é a referência que você tinha naquele momento. Então, as pessoas que estão de fora, muitas vezes são a chave para ajudar a identificar que você está passando por um relacionamento abusivo, Quem está de fora, às vezes, consegue ver alguma ação, alguma reação, alguma coisa que mudou naquela pessoa, que ela está diferente, o afastamento. Então, é muito importante a gente que está de fora e quem está dentro perceber o que está acontecendo ao redor. Se você está num relacionamento que você se sente oprimida, que você se sente humilhada, com baixa autoestima, que você tem constante sentimento de medo, de culpa, é sinal de alerta para você começar a procurar ajuda, ou para quem está de fora, tentar incentivar essa pessoa a procurar ajuda, ou então a conversar, a tentar extrair o que de fato está acontecendo ali, E não simplesmente fechar os olhos e, isso é um problema dela, deixa ela que resolve, ela resolve com o marido, com o namorado, eu não vou me meter nessa situação, muito pelo contrário, O nosso ativismo pode salvar uma vida, então a gente precisa estar atento a isso, O que está acontecendo ao nosso redor,
que está acontecendo com aquela pessoa, que ela era assim, e agora ela está dessa forma, alguma coisa está errada, alguma coisa está estranha. Então, sem julgamentos, né, com muita empatia, nosso papel é conversar com essa pessoa, e às vezes ela não vai falar, né, a primeiro momento, é difícil, né, você falar sobre isso, você falar que você sofre isso. Então, tem que ter muita paciência, tem que ter realmente um esforço ali para que você possa incentivá-la a tomar algumas atitudes que possam cessar essa violência. Muitas vezes, quem nunca sofreu uma violência, né, quem nunca presenciou familiares ou pessoas ou nunca sofreu a violência, não consegue entender o porquê que a pessoa permanece naquele relacionamento, porque simplesmente ela não vai embora, porque simplesmente ela não denuncia, que ela gosta de apanhar. Se ela está nesse relacionamento é porque ela gosta de apanhar. E na verdade não é. Existem inúmeros fatores que fazem com que aquela mulher permaneça naquele relacionamento, né? Pode ser uma dependência emocional, uma dependência financeira, medo do agressor, medo do julgamento das pessoas, filhos envolvidos, né? Então, o principal que nós vemos aqui são os filhos que envolvem essa relação e a dependência financeira, que isso muitas vezes impede a mulher, que ela não tem para onde ir, ela não tem ajuda. A falta da rede de apoio também é um fator crucial, porque ela não tem para quem recorrer, a quem recorrer. E isso faz com que ela permaneça nesse ciclo. Isso vai passando de geração por geração e inúmeras vezes elas não conseguem sair desse relacionamento, não porque elas não querem, porque existem muitas coisas envolvidas, não só o fato de eu quero sair, eu quero viver outra coisa. Identificar já é difícil. E depois que você identifica, ter essas barreiras dificulta o afastamento. Então não é só querer se afastar disso, né? E também tem a questão que muitas vezes o agressor, ele tem uma forma de operar, né? Então hoje ele foi agressivo, aí depois vem a fase da lua de mel, né? Amanhã tá tudo bem, ele te presenteia, ele te traz flores, ele fica sendo um excelente marido, ele é um excelente pai. Como que eu vou abandonar a minha casa se para mim ele é ruim, mas para meus filhos ele é maravilhoso? E a gente não percebe que não tem como ser um bom pai e não ser um bom marido. As duas coisas andam juntos, né? Porque os seus filhos estão vendo o reflexo da sua relação com o agressor, né? Então, se ele te agride e os seus filhos presenciam isso, não tem como ele ser um bom pai. Por mais que ele faça coisas ali boas para os filhos, por mais que ele, né, enfim, faça o mínimo papel de pai dele, ele precisa ter um bom papel de marido, porque isso vai refletir na vida dos filhos. Se você tem uma filha mulher, ela vai crescer achando que apanhar é correto, que tá tudo bem, é uma forma de amor, uma forma de cuidado. Meu pai fazia com a minha mãe. E se você tem um filho homem, ele vai crescer achando que ele pode agredir, que agredir está certo, faz parte da masculinidade dele. Ele tem esse poder sobre a mulher. Meu pai fazia com a minha mãe e dava tudo certo, a minha mãe ficou com ele todo esse tempo. Então, isso reflete nas crianças e às vezes isso faz com que a mulher também permaneça, né? Ela não consegue identificar que as duas coisas andam juntas. E a questão financeira, né? Os filhos vão sofrer com a saída do pai, claro, com certeza. Mas será que eles vão sofrer mais com um pai ausente, um pai que mora longe, um pai que só cumpre o seu papel de pai ali? Ou será que eles sofrem mais vivendo num contexto de violência? Porque por mais que eles não sejam agredidos fisicamente, as outras violências o atingem, né? Os atingem. A psicológica, a moral, eles estão vivenciando e é isso que eles vão levar. E aí talvez esteja o grande problema, né, da nossa sociedade, a gente vai passando isso de geração em geração e a gente não consegue quebrar esse ciclo para fazer com que tudo que foi criado em favor da mulher seja de fato efetivo, né? A gente consiga fazer valer tudo aquilo que está na lei. A Lei Maria da Penha, ela completou 18 anos, né? Então eu digo que ela está engatinhando em todos os aspectos, principalmente no que diz respeito à efetividade dela, né? Porque na lei em si, ela prevê inúmeras formas de proteção contra a mulher, né? Tem a medida protetiva, tem as delegacias especializadas em atendimento à mulher, o atendimento médico especializado, as casas de apoio, mas na prática, a gente não vê isso acontecer, né? Então, a gente tem inúmeros desafios
em relação à Lei Maria da Penha, a efetividade dela envolve desafios sociais, a falta de políticas públicas, a morosidade da justiça e a impunidade. O acesso a tudo isso que a lei oferece, muitas vezes também ela não atinge todas as mulheres, né? Seja por falta de informação, seja por uma questão social. Então, principalmente as mulheres negras, pobres, o pessoal da periferia, ela não atinge, né? A gente não consegue ter efetividade com essa lei. Então, o direito em si, a lei em si, sozinho, não vai combater a violência doméstica, né? Precisa de um apoio multidisciplinar. Então, sem educação, sem psicologia, sem saúde, sem serviço social, sem políticas públicas, a gente não combate a violência doméstica. A lei em si, ela é um excelente instrumento, mas ela tem uma falha estrutural, né, que vem da nossa cultura, que vem passando de gerações e gerações. Então, a gente não consegue cumprir aquilo que está nela como deveria. É importante, né, que a gente tenha em mente que para a funcionalidade da Lei Maria da Penha, ela precisa da nossa atuação como sociedade, né? Ela é um problema nosso, não é um problema de ordem privada, não é um problema que a gente não deve se meter, é um problema que sim, nós devemos nos meter, porque é estrutural, é uma questão cultural, e nós precisamos recriar esse sistema, né? Então, para que ela seja de fato efetiva, é preciso que nós façamos cobranças com os nossos políticos, que nós exigimos criação, efetividade das políticas públicas. É preciso que a gente crie redes de apoios, né, que a gente esteja ali disponível para essas pessoas. É um problema que atinge a nossa sociedade e ele reverbera aí em várias áreas da nossa sociedade, virando um ciclo vicioso, né? Então nós temos que quebrar essa resistência, quebrar a inércia de gerações e gerações. Realmente essa questão estrutural do machismo, do patriarcado, de tudo isso que foi criado, que nos fizeram chegar até aqui hoje. Então, nós precisamos poder contar umas com as outras e, principalmente, nós precisamos poder contar com os homens. Os homens precisam rever o seu papel de masculinidade na sociedade. Eles precisam estar ativos nessa causa. Afinal, eles são a chave da violência doméstica, infelizmente. Então, é preciso que os homens também lutem essa luta. Porque hoje nós podemos não estar falando de alguém que você conhece, mas amanhã pode ser sua irmã, pode ser sua filha. Então nós temos que quebrar esse ciclo para que não atinja outras gerações. Então existem diversas formas da gente denunciar. E como eu disse, é importante que todo mundo se meta nessa causa, né? Então se às vezes a pessoa não vai denunciar, mas você que está próximo, você que está vivenciando, você pode tomar essa atitude. Então a denúncia pode ser feita através de boletim de ocorrência, né, de forma presencial ou online, através do 190, que é a polícia, através do 180, que é o Disque Denúncia, ele é anônimo, tá? Ele é gratuito. E nós temos também um programa muito interessante, né? Se você colocar aí no Google, você vai encontrar, que se chama Justiceiras. É um grupo criado com diversas advogadas, psicólogas e assistentes sociais, de forma voluntária, gratuita, para dar todo esse apoio à mulher que está sofrendo isso no momento, e até as que estão em processo de identificação dessa violência. Então também é gratuito, você entra em contato com eles através do WhatsApp, vocês têm todo o apoio ali, toda a rede de apoio que vocês precisam. E é interessante também que não é só a mulher que é vítima que pode entrar em contato com elas, né? Pode ser um amigo, um vizinho, você pode fornecer um número de telefone de alguém que você conhece para que o agressor não identifique que você está atrás desse apoio, dessa rede, buscando solucionar esse problema. Então, esse canal de ajuda se chama Justiceiras, tá? É um excelente canal para você também procurar não só denunciar, mas também o apoio, que é de extrema importância nesse momento. Então, não se cale, lute essa luta, que, como eu disse hoje, pode não ser sua, mas um dia pode ser da sua filha, da sua mãe, da sua irmã. Denuncie, apoie, você pode salvar a vida de uma mulher. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre, de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre, de falar, possa chegar, não mais calar. Oh, 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 oh. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram